Amigos, queridos irmãos, que todos tenham um bom dia, uma manhã radiosa de luz, de esperança. Vamos hoje ler um item do Evangelho, desse capítulo que nos toca profundamente. Fora da caridade não há salvação, que é o modelo que o Cristo veio nos trazer, né? Então, nós vamos ler a necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta e nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios 13, 1 a 7, 13. De tal modo compreendeu São Paulo que essa grande verdade que diz: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanha, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Cada coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Meus queridos irmãos, quanta alegria aos nossos corações saber o carinho, o zelo que estes espíritos têm para conosco, a nos convidar a vivenciar os caminhos que eles percorreram, deixando para todos nós a força do exemplo, do amor. E assim, hoje, nós gostaríamos de pedir a Jesus que nos fortalecesse para que nós pudéssemos compreender na grandeza profunda o que seja verdadeiramente amar. Amar para sermos amados, amar para servir a Deus, amar para sentir a luz divina que nos sustenta, que nos irmana e que traz para todos nós tudo aquilo que necessitamos. Dai-nos forças, Jesus. Dai-nos coragem, Mestre, para que nós possamos auxiliar aqueles que caminham conosco,
em nossa estrada, nas nossas escolhas. Fortalecei-nos, Jesus, na fé, na coragem, para que jamais sintamos sozinhos e desamparados. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos trazer em nossos corações a alegria de conhecer a obra do amor que estes espíritos têm colocado de forma tão sublime para todos nós. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Queridos amigos, é importante que a gente veja que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira epístola, ele mostra de uma forma tão grandiosa, o valor da caridade. Veja bem, ele falando para nós, a gente fica pensando, né? O que isso traz dentro de nós, quando ele fala, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, mas se não tiver caridade, nada sou. O valor da caridade. E ele mostra essa caridade, porque a caridade ela é branda, ela é benfazeja, a caridade não é invejosa, ela não desperta nenhum sentimentos contrários ao bem, à humildade, ao amor. E nós vamos ver que essa carta que Paulo escreve mostra perfeitamente a sua vivência. Aquilo que ele vivenciou em momentos mais difíceis da sua vida, humilhado, e ele sabia que as humilhações é porque ele estava resgatando tudo aquilo que ele mesmo planejou. Então, é importante que a gente veja o valor daqueles que tiveram nesse calvário de redenção para nos ensinar o que é fé, o que é amor, o que é esperança e o que é a caridade. Mas o apóstolo Paulo coloca a caridade em primeiro lugar porque ela atinge todos nós, o pobre, o rico, aquele que tem tanto supérfluo, abastado, aquele que tem mais ou menos, todos nós, em todas as raças, em todo o povo, em todo o continente, todos nós podemos fazer a caridade. Caridade de ouvir, de assistir, de aconselhar, de abraçar, de acalentar, de alimentar, de vestir, de cobrir o corpo, de dar uma cama, de dar uma água, tudo que nós pudermos pensar. Mesmo sabendo que a nossa fé, do tamanho de um grão de mostarda, ela remove as dificuldades dentro de nós. E a fé, nós vimos quando o Tiago fala para nós que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E a maior obra que a fé constrói é por meio da caridade. É quando eu vejo a dor do meu irmão, quando eu sinto, né, que ela me acalma, ela me desenvolve dentro de mim algo que me traz esperança. Nós vamos consolar a pessoa, mas para consolar eu preciso ter vivenciado. Então, a verdadeira caridade, ela mostra não só a beneficência, como também as qualidades que cada um tem no seu coração. Então, nós ficamos pensando, né, a fé por dentro, o que ela faz dentro de nós, quando nós sabemos que as nossas orações, quando são feitas verdadeiramente, quantas pessoas oram por nós, quantas vibrações nós recebemos, mas nós precisamos ver que não são orações com palavras primorosas, não são os discursos que nós admiramos, não são os louvores e nem os cânticos que nos despertam, mas
É preciso que a gente mergulhe no campo do desamparo, percebendo aquele trabalho que poderia estar produzindo. Nós podemos ver que às vezes somos inchadas ao abandono, enferrujando com todas as potencialidades que trazemos. Então nós vamos ver que a fé, ela tem que remover dentro de nós tudo aquilo que nós temos de tristeza, de indiferença, de orgulho. É preciso que a gente sirva. Então a fé, ela tem que fazer remover essas ferrugens de dentro de nós, essas ervas daninhas que muitas vezes nos consomem. E é preciso que a gente tenha uma comunhão divina com Deus. E nós sabemos que toda comunhão divina, ela nos sustenta. E não são os cultos externos, mas sim aquilo que nós afeiçoamos no nosso ser. E o conhecimento, meus queridos irmãos, ele vai nos pedir, cada dia mais, uma atitude nobre, uma atividade nobre. Não é possível ter um conhecimento e não sentir que ele nos promove uma modificação no pensamento, nos elevando a Deus, para que a gente possa ter compaixão, tolerância, paciência, servir o nosso Pai por meio do nosso próximo. E nós sabemos que uma prece não é uma articulação de palavras, o trabalho é uma prece, quando se faz com amor. Uma oficina de trabalho é um santuário, quando eu consigo ser honesto, ensinando, auxiliando, contribuindo. Quando nós adquirimos um conhecimento, armazenamos cultura, isso é uma sabedoria porque nos liberta. Então, é preciso que a gente tenha dentro de nós o ideal de servir, mas para servir, eu também preciso realizar algo que seja diferente para atender à necessidade do meu irmão. Então, quando a caridade de São Paulo, ele vai nos mostrar que obra, se eu não tiver obra, se eu não tiver caridade, nada vale a minha vida, eu vou ficar passando pela reencarnação sem fazer nenhuma construção. Não são obras de pedra, meus irmãos, são obras do amor, da caridade. E nós vamos ver que Jesus, ele é o nosso modelo, nosso guia indiscutível. Olha o que ele fez, o que ele continua fazendo. Olha o que ele tem nos ensinado. Cada vez que vamos avançando na nossa escalada evolutiva, nós vamos descortinando a verdade de forma diferente. Nós precisamos entender que Jesus não limitou o nosso olhar em relação a Deus. Muito pelo contrário, ele falou para nós: sede perfeitos, como é perfeito é o vosso Pai Celestial, mostrando o amor infinito de Deus para com todos nós. E ainda nós precisamos entender que viver é conquistar cada dia um passo a mais para que nós possamos alcançar a espiritualidade com segurança, com serenidade. É preciso que a gente conquiste todas as possibilidades para que a gente possa erguer dentro de nós o amor, uma construção sólida para que nós não venhamos a perder as oportunidades que o nosso espírito tanto almeja. É preciso que a gente contempla dia a dia o campo da luta em que nós muitas vezes somos convidados a passar, mesmo que seja num período transitório pequeno, mas tudo que nós podemos fazer para auxiliar o outro que façamos, a verdade ela precisa ser conhecida, ela precisa tocar a intimidade de cada um de nós. Por isso, a todo dia, todo instante, nós estamos sendo convidados a melhorar. Porque quando nós melhoramos, nós progredimos. E isto
é para todos nós a senha da evolução. E ninguém progride sem amar. Ninguém progride sem perdoar. E perdoar, eu preciso de aprender a amar. Então, nós não podemos mais perder tempo em lamentações que tantas vezes fazemos sem perceber que ela só nos afasta da tarefa do amor. E aí é que nós vamos ver que quanto mais nós vamos manter o nosso pensamento em alegria, nós vamos abrindo novas possibilidades de alcançar a nossa ascensão. E se nós temos desejo de nos aprimorarmos dentro do progresso, não afastemos do trabalho do bem, porque o trabalho do bem é o trabalho que me renova, que nos transforma, que nos ensina a nos tornarmos melhor, nós vamos nos aperfeiçoando. E este perdão que nós falamos agora há pouco, o perdão, ele nos ilumina. E é por isso que nós todos precisamos olhar quando Jesus falou que devíamos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, todas as vezes. Porque quando nós fazemos uma atitude de perdão na intimidade do nosso espírito, nós estamos colocando um tijolinho de amor em relação a tudo isso que nós temos recebido. Então, meus queridos amigos, lembremos do amor, das dádivas que Jesus tem nos oferecido, das dádivas que Deus tem nos dado diuturnamente. E é nessa forma que nós vamos libertando. A caridade me liberta das algemas do medo, da insegurança, e nós vamos sentir que caminhamos cada dia mais em direção à luz divina, que só a fé, a esperança pode nos levar à caridade maior de amar ao próximo como a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e que a estrada da caridade seja por nós compreendida, especialmente agora, a caridade material, a caridade moral e não mais a material. A material é um dever, é uma obrigação de todos nós. Mas lembremos da paciência, da tolerância, do perdão, da compaixão, da abnegação, da benevolência. E por isso somos convidados todos os dias a sermos indulgentes conosco, severos conosco, mas benevolentes com nosso irmão. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos sustente nesse propósito divino de caminharmos pelas veredas da obra imortal que liberta e consolida em nós o patamar da verdade, do amor. Que assim seja. Amado Jesus, que os espíritos amigos possam estender as suas mãos caridosas a trazer para nós o passe que nos revigora, que nos auxilia, que muda o nosso pensamento e o nosso ambiente espiritual mais íntimo. Que Deus, na sua infinita bondade, permita que do laboratório divino venha o medicamento para nós na água. Fluidificai esta água, Jesus, tão valorosa para todos, que ela se transforme em lenitivo, em luz, em bênção retificadora para todos nós. Jesus, que o seu amor percorra todas as instâncias do planeta Terra, alimentando-os, abrindo seus olhos, a sua consciência, para que todos reconheçam como filhos de Deus. Queridos irmãos, que o nosso amado professor Eurípides Barçanufo te sustente nessa estrada do bem, impulsionando o seu pensamento e a vontade a viver as lições do Mestre Jesus. Paz e luz, amor e compreensão.
É o que nós desejamos do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, a todos vocês que estão conosco neste Evangelho. Fiquem com Deus e sintam-se amparados pelo Mestre Jesus.